Convido o pastor Márcio, qual será o portador da palavra nessa noite. Vamos estar orando mais uma vez, irmãos? Nosso Deus, nosso Pai, ei-lo aqui o teu servo, ei-lo aqui o teu profeta, a quem o Senhor ungiu, ó Deus, para que fosse o pastor deste rebanho, ó Pai. O Senhor o trouxe para cá para conduzir este povo, para conduzir, ó Deus, esta igreja. Por isso nós rogamos as tuas bênçãos sobre a vida dele, sobre aquilo, ó Deus, que o Senhor pôs em seu coração, que irá nos transmitir nesta noite, e pedimos, ó Deus, as tuas bênçãos sobre as nossas vidas, que os nossos corações, ó Deus, estejam abertos, como o Mateus disse, ó Deus, para que a semente possa cair em terra boa e possa frutificar. Amém. E a nossa mente também, ó Deus, para que possamos entender, e não só entender, mas praticar também. Nós agradecemos por tudo o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Som. Abramos as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículos do 1º ao de número 11. Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 11, onde Jesus censura os escribas e os fariseus. Jesus censura os escribas e os fariseus, que tinham a função, naquele momento religioso, de interpretar as Escrituras. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. E Jesus disse: fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, e, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios, suas roupas talares, e alongam as suas franjas. Eles tinham alguma coisa aqui à frente, na testa. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos, vós todos estáis na mesma condição. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus, que é Deus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, Jesus Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Hoje daremos sequência à série de mensagens sobre o discipulado de Jesus, iniciada na semana passada com a pregação da pastora Fernanda. E hoje nós vamos focar neste texto no contraste com o discipulado dos escribas e fariseus e sua consequência prática
em nossas vidas e na vida das pessoas e ambientes que frequentamos, em especial a igreja. Primeiramente, é preciso entender a nossa condição de discípulos. O que é um discípulo na cultura judaica, na cultura bíblica? É aquele que, por opção, por decisão própria, decide subordinar-se, estar sob a autoridade de um rabino, seguindo em todo lugar, aprendendo dele, imitando e, sobretudo, servindo a ele em todo o tempo, como parte especial e essencial da aprendizagem da Torá, a lei que Moisés entregou da parte de Deus ao povo, praticando-a em toda e qualquer situação. No caso específico do discipulado de Jesus, o termo está ligado àquele que o segue, que segue a Jesus. Só que tem um adicional, pela fé. É preciso ter muita coragem para seguir a Jesus e, sobretudo, ter fé. E o que é a fé? O firme fundamento das coisas que se esperam e não se veem. Então, pela fé, o discípulo segue a Jesus porque, pela fé de que ele é poderoso para refletir esse nosso aprendizado com o Mestre na vivência prática e coerente da lei de Deus. Se reflete na mudança de comportamento nas diversas situações práticas da vida. Aquele que furtava, depois de seguir a Jesus, que é honesto, não furte mais. Aquele que cometia pecados, pela sequência, pelo reflexo do discipulado, do exemplo maior, perfeito, o sacerdote sobre todos os outros, ele não tem mais prazer em viver pecando, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, esse discípulo, como lemos aqui no capítulo 23 de Mateus, de 1 a 11, base bíblica do nosso sermão, nós vemos que Jesus censura os escribas e os fariseus. E nos mostra um contraste. Jesus faz uma comparação entre ambos em suas atitudes e em seus resultados. E há uma diferença básica entre o discipulado dos escribas e fariseus, que é o discipulado do mal. Tem gente que, dentro da religiosidade, o sujeito nasceu da fé, o sujeito é uma criança. Tem gente que se especializa de ensinar as coisas más. Nosso pai é nosso herói, nosso professor é nosso herói. E eles são postos como autoridades sobre os discípulos, os rabinos, os mestres, para ensinar-lhes coisas boas. Mas tem gente que é levantada pelo inimigo de Deus, pelo pai da mentira, para desvirtuar pessoas, para serem instrumentos nas mãos de Satanás, inimigo de Deus, no discipulado do mal. E isso, o discipulado do mal, não é discipulado, é proselitismo. É você criar um monstro, criar uma pessoa que se inspira em você, que tem você como referência, seguindo
as coisas erradas que vocês fazem, que nós todos fazemos. Por isso, em todo culto temos um momento de confissão de pecados, porque em nosso discipulado sabemos que Jesus nos ensinou que o pecado, a prática do pecado, e temos vários mestres nessa área, nos afasta de Deus. E tudo que o nosso inimigo quer nessa vida é nos afastar de Deus. E esse mau discipulado era exercido, na época que Jesus esteve aqui na terra, pelos escribas e fariseus. E esse discipulado era marcado pela falsidade, pela hipocrisia, ou seja, dizer uma coisa e não fazer, e pela opressão. Naquele tempo, a religião dos escribas e fariseus, ao invés de você ter a alegria de ir ao templo, por conta disso, era um peso, era uma agência de cobranças o templo, era um lugar de acusação. E Jesus, no bom discipulado, nos ensina o caminho do amor, o caminho sobremodo excelente. Nesse texto que acabamos de ler, nós vemos primeiramente Jesus ensinando o que não fazer. Jesus denuncia em sua voz profética o discipulado do mal. E aqui ele já tinha uma multidão, Jesus era famoso, já estava no fim de seu ministério terreno, já tinha perdido a paciência, estava no limite com os escribas e com os fariseus. E ele, vendo a multidão, olhou para os escribas, que estavam à frente do povo, com suas vestes diferentes, chique no último, querendo aparecer com aquela carinha de espiritual, semelhante a um crocodilo no pântano. Já ouviu a expressão lágrimas de crocodilo? Assim eram os escribas e fariseus. Ficavam de ladinho assim, tentando demonstrar emoção, mas o seu coração estava cheio de falsidade, de hipocrisia, cheio de laços que conduziam a pessoa à perdição. E o povo já estava no limite com esta atitude. E eles se apropriaram, sobretudo os mestres do mal, eles têm uma coisa muito forte com o poder. Satanás, quando caiu do céu, ele caiu por uma questão de poder. Ele queria ser maior do que Deus, ou igual. Já é um pecado querer ser igual a Deus. O pecado maior é ser maior que Deus. Então, esse sentimento, esse desejo de poder dos líderes religiosos do mal, vem desde essa época da queda do Lúcifer, nosso maior inimigo. E eles são especialistas em se apropriar daquilo que não é deles. E nesse discipulado do mal, eles se assentaram na cadeira de Moisés, como está no texto, e com toda a pompa estavam ali querendo receber elogios. E Jesus, na sua sinceridade, que às vezes dói, olhou para eles e falou: vocês estão vendo para a multidão, para os discípulos, vocês estão vendo aqueles homens ali, com aquelas belas roupas, assentados como doutores da lei, na cadeira de Moisés?
Olhem para eles. Eles estão certinhos dizendo o que vocês têm que fazer. Façam tudo o que eles fazem. Façam tudo. Porém, não os imiteis. Porque eles são só conversa. Eles são só mentiras. É só fingimento. Eles são artistas. Ali nasceu o cinema, né? Era uma atuação. Eles fingiam ser o que não eram. Era uma obra de arte. E aí ele começou a detoná-los. Por quê? Em todo o tempo que ele esteve aqui na terra, esses homens, eu digo homens porque não havia espaço para as mulheres. As mulheres eram as mais oprimidas, junto com os doentes, os enfermos, os imperfeitos, não é? Coxos, cegos, surdos, que naquele contexto religioso sofriam duas vezes. Uma pelas limitações impostas pela doença e outra pela leitura religiosa que os condenavam como imundos, como o peso da mão de Deus na vida deles. E este é um discipulado totalmente equivocado, porque se há um ministério muito forte no discipulado do bem, é o ministério da cura. Pois verdadeiramente Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. E há muitos testemunhos de cura. E Jesus começou a falar isso ao povo. Abram o olho, nem tudo que reluz é ouro. Não aceitai a todo espírito, mas vede se procede de Deus. Porque o espírito que procede de Deus, o ensinamento que procede de Deus, confessa Jesus Cristo como Senhor. Senhor de todas as coisas, como mestre com M maiúsculo dos mestres. E a hipocrisia, a incoerência entre o que se fala e o que se faz, estava fazendo o povo desanimar e se afastar do convívio religioso. Isso acontece também no meio religioso de hoje. Muita gente não consegue mais estar no templo, não consegue mais ouvir as incoerências de falsos mestres, e havia muitos falsos mestres no tempo de Jesus, e, portanto, se afastam, não conseguem mais andar junto, porque o que dá liga para nós, o que faz nós queremos estarmos juntos, é o que aprendemos de Jesus na casa de Deus, são os ensinos registrados aqui, para nos edificar, para nos fazer, como disse a pastora semana passada, nos fazer gente, nos fazer seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Jesus é o nosso modelo. E a grande crítica que Jesus faz é a hipocrisia, que vai além desse texto. A hipocrisia é tão hedionda para Deus e para nós, que Jesus gastou 9 versículos na sequência desse, condenando a hipocrisia dos escribas e fariseus e fazendo a denúncia do que é hipocrisia para ele. Segundo está escrito aqui, nas advertências que Jesus faz aos escribas e fariseus e aos seus discípulos para abrirem o olho, está escrito aqui no versículo 13, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, e Deus não suporta a hipocrisia, porque fechais o reino do céu diante dos homens, pois vós não entrais nem deixais
entrar os que estão entrando. Uma pessoa se achega ao discipulado de Jesus e essas pedras de tropeço são instrumentos na mão de Satanás para não entrarem, porque o destino deles é o lago mesmo, de enxofre, de fogo, e ainda fazem as pessoas tropeçarem e não quererem nunca mais saber do ensino de Deus, impedindo-as de entrar. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar, fazem longas orações, só para aparecer. Por isso, sofrereis juízo muito mais severo. Este devorar a casa das viúvas é porque a viúva já sofria 2 vezes, e algumas 3. Uma por ser mulher numa sociedade machista que negava à mulher o direito de existir como ser. A outra é porque, uma vez viúvas, elas não tinham um homem para defendê-las. E para completar a tristeza, muitas das viúvas eram pobres. Uma das passagens bíblicas está registrando o olhar de Jesus para uma mulher idosa, viúva e pobre, que estava empacando o ofertório, porque ela andava devagar e deu pouco. E no discipulado de Jesus, a visão é outra. Vistes o ofertório? Na verdade, aquela viúva deu mais do que todo mundo, porque Jesus sonda o coração, vê se há algum caminho mau e guia os seus discípulos pelo caminho eterno, pelo caminho que leva a Deus. E outra crítica que Jesus faz aos fariseus hipócritas é porque eles rodeiam o mar e a terra para fazer um prosélito, um seguidor de seus ensinos maus. E uma vez feito, tornam a pessoa muito mais filhos do inferno, 2 vezes mais do que eles mesmos, que já eram ruins. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos, cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Isso é o que muitas vezes a gente encontra hoje desse mau discipulado, é fazer da obra de Deus, da religião ligada a Deus, um grande negócio. Existem multinacionais da fé explorando o nome de Deus com ensinos que não levam para o céu, com atitudes de compra da bênção de Deus, que Deus nos concede pela graça e pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Cegos, qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E somos instruídos pelo discipulado de Jesus a não jurar, porque vamos jurar pelo céu? O céu não é nosso, o céu é a casa de Deus, é o escabelo dos seus pés. O céu é o trono de Deus. Vamos jurar pela terra? Não podemos, não temos essa autoridade. Basta cumprirmos os votos que fazemos a Deus e já está bom. Ai de vós,
escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, coisa pequena, e do endro, do cominho, e tendes negligenciados os preceitos mais importantes da lei. Qual é o preceito mais importante da lei? No eu, porém, vos digo de Jesus: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Nisto se resume a lei, nisto se resume o ensino de Jesus, que os discipuladores do mal não podem viver porque esta religião dos escribas e fariseus é uma religião sem amor, que é a essência de Deus. E não existe céu sem Deus, não existe uma ligação com Deus sem Jesus, não existe vida com Deus sem a santidade, não existe a vida com Deus sem os preceitos mais importantes da lei. E o maior deles é o amor. Nós temos aqui citados como a justiça, os preceitos mais importantes, a misericórdia e a fé. Devíeis fazer estas coisas, justiça, misericórdia e fé, sem omitir as outras citadas, que são menores. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina, estão cheios de morte, estão cheios de restos de carniça e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se mostram belos. Tem aquela cara de santo, que a história nos mostra como os santos do pau oco. Santos que eram usados para contrabandear o ouro do Brasil para Portugal. No ciclo do ouro, muito centrado nas Minas Gerais. Vocês se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Iniquidade é pecado de quem conhece a palavra de Deus. E no caso eles eram os mestres da lei. Então, irmãos, para fechar com chave de ouro aqui, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra. Desde o sangue do justo Abel, no primeiro crime, onde o irmão matou o outro por inveja, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Ou seja, não esperou nem o profeta sair do templo, mas já o mataram
dentro do templo. E este lugar, numa das evidências da indignação de Jesus, num dos momentos em que Jesus ficou violento e furioso e pegou o chicote e saiu distribuindo, é o zelo pelas coisas de Deus, pela casa do Senhor, que é chamada por ele como casa de oração, de orar e agir, e ter atitudes dignas dessa vocação. Amados, em verdade, Jesus falou, todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Uma geração que, influenciada pelo mau discipulado, se afastou de Deus e negligenciou o chamado à santidade do Senhor. E depois de denunciar todo este mal, toda esta hipocrisia que esvaziava o templo, ele passou a ensinar publicamente às multidões o caminho do seu exemplo de mestre e da igualdade dos irmãos. Os discípulos e as multidões seguiam a Jesus o tempo todo, porque ele ensinava com autoridade. E é preciso ter autoridade para cumprir a grande comissão de Jesus de fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando às multidões os mandamentos do Senhor, a ouvir e a viver. Esse evangelho só de conversa, ninguém aguenta mais. É como o horário político que poucas pessoas assistem, porque é só conversa. E Jesus ainda fala que aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que manda a Deus. Esses são os que amam a Deus. E aquele que ama Jesus será amado por Deus. E Jesus também o amará como discípulo e se manifestará, motivará os testemunhos que tivemos aqui aos seus discípulos, porque passarão o céu, passará a terra, mas as palavras de Jesus não passarão, até que tudo esteja consumado. Então, o discipulado do bem é para sempre. O Deus faz as coisas para durar. A vida que Deus tem para os seus discípulos é eterna. Nada menos que a eternidade pode se esperar do discipulado do bem. Os discípulos seguiam a Jesus porque ele pregava com amor. Realmente, neste contexto, quando Jesus ressuscitou, morreu, deu a vida por amor, ressuscitou por amor, e um dia voltará por amor para nos buscar, para vivermos para sempre na presença de Deus, onde perceberemos que o amor venceu. Jesus enxugará toda a lágrima. Jesus consolará a todos os que choram contra as injustiças, serão consolados. Isso é muito bom. Isso é uma esperança suficiente para nós termos um compromisso com Ele. E isso é diferente dos escribas e fariseus que conheciam a lei. Eles tinham todas as respostas. Todas as respostas. Mas o seu coração, conforme denunciado aqui, estava cheio de ódio. Usavam a lei para promulgar o ódio e fazer pessoas mais odiosas que eles, 2 vezes mais. O discipulado do bem, ele não é passivo, ele confronta o mal e ensina o amor como base de conduta, a começar da liderança.
E do amor derivam todas as demais virtudes, porque o amor é a essência de Deus. E isso nos faz alegres, por sermos todos irmãos, como está escrito aqui, iguais diante de Deus e dos homens. Apesar de Jesus ser o mestre dos mestres, Senhor dos senhores, ele se colocava numa condição de humildade e igualdade dos discípulos. E o seu ensinamento nos ensina que, diferente do sistema do mundo, onde manda quem pode e obedece quem tem juízo, ou quem não tem, se for uma ordem errada, o maior no reino de Deus é aquele que serve. E servir foi uma coisa complicada. Imagina Jesus, o Rei dos Reis, lavando aos pés do Pedro, pescador, que devia ter umas frieiras, né? Não devia ser uma tarefa fácil. E ele deu o exemplo servindo. Portanto, se queremos lograr algum êxito como discípulos de Jesus, nós temos que saber quem é o Senhor, quem é que manda, temos que saber e obedecer aos seus ensinamentos, com alegria e com amor. Não é um sacrifício seguir a Jesus, mas é um estilo de vida, é uma motivação. No discipulado de Jesus, nosso Deus e Pai está no centro de todos os nossos ensinos e ações, proporcionando, antecipando o céu aqui na terra. Como diz a música, né, que às vezes toca em algumas igrejas, muitos acreditam que o céu é aqui, que o inferno é aqui. Não sabe nada, inocente, o que é o inferno. É um lugar de pranto e ranger de dentes. E Deus quer antecipar o céu para nós, seus discípulos. O céu começa com uma atitude de coração, esconder a palavra do Senhor no coração, para não pecar contra Deus. E uma atitude mental de pensar, porque a nossa ação é fruto do que pensamos e temos no nosso coração. Tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é correto, tudo que Jesus ensinou e viveu, pensai e fazei. Esse é o nosso coração. Isso é o que Jesus deu à vida, esse ensino. Por isso, os discípulos observam a arrogância dos sábios deste mundo, que é, no ensino de Jesus, substituída pela bênção da humildade do Mestre dos Mestres. Os discípulos passam a compreender as suas limitações, pois sem ele nada podemos fazer, e buscam viver aquilo que experimentam na comunhão diária com Jesus. Jesus, o nosso grande guia, revolucionou o mundo ao afirmar que o maior no reino de Deus é aquele que serve. O grande diferencial que mudou o mundo é que ele e os seus discípulos viveram e morreram para servir. Servir pela fé em Deus, promulgando o evangelho prático que chegou até nós. E nessa convivência entre o discipulado do mal e o discipulado do bem, hoje nós vivemos uma época de grande pressão, onde o discipulado continua. Refletindo sobre esses dois modelos de discipulado, concluímos que é literalmente uma luta que continua. O mal tentou e continua tentando sufocar o bem, perseguindo e matando a Jesus e muitos de seus discípulos até a consumação dos séculos. Jesus morreu e ressuscitou. E porque ele vive, como diz o hino, nós podemos
a partir dos seus ensinamentos, que permanecem vivos também, podemos crer no amanhã, podemos ter expectativas boas para o futuro, para a eternidade. Um dia o mal será destruído completamente. Por ora, nós somos embaixadores do reino, somos discípulos, tudo que ele passou, nós temos que estar dispostos a passar, se é que temos colocado seus ensinos em nosso coração. Ele deixou, porque pagar o preço implica em, por vezes, sair chorando e plantando a semente. Nem tudo são flores no reino de Deus. E por isso ele deixou o Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas. E um dos nomes do Espírito Santo é o Consolador. Quem é que precisa de consolo? Quem está chorando. Como diz o hino antigo, no mundo a gente chora de tristeza. No mundo a gente ri para não chorar. O mundo não conhece o que é amor, o mundo não conhece o que é paz. Há um lindo país onde existe o amor, onde não há guerra e nem dor. E o resto do hino eu esqueci. Os mestres do mal, eles seguem incansáveis, buscando impor seus maus ensinamentos a todos, buscando negar os valores do reino, promovendo desânimo, promovendo desesperança, promovendo a separação da humanidade de Deus e do próximo. Por conta do pecado das disputas de poder, que estarão cada vez mais acirradas, porque a última guerra que haverá na terra será uma devastação total. Será no tempo de Deus, em que será destruído tudo que está aqui por causa do pecado da ganância do homem, e haverá novos céus e nova terra. Deus chegou à conclusão de que é mais fácil, é melhor acabar com tudo e fazer tudo de novo, menos a humanidade. Porque os seus discípulos fiéis, os seus discípulos que amam a sua lei, verão a diferença entre o justo, o discípulo do bem e o discípulo do mal. Para um dos efeitos, somos desafiados a entregar os frutos do discipulado, que são citados aqui como o esvaziamento de nós mesmos. O homem, nesta sociedade antropocêntrica, onde o homem está no centro de tudo e não tem espaço para Deus, muita gente está se sentindo. Há uma soberba que é natural ao homem dominado pelo mal. E nós somos ensinados por Jesus a esvaziarmos-nos de nós mesmos em submissão ao nosso Mestre e servirmos prioritariamente a Deus de todo o coração, na certeza de que não é vão o nosso trabalho no Senhor. Abramos a nossa mente e coração para que o Espírito Santo continue em nós o discipulado do bem, que nos conduz a uma vida relevante, uma vida humilde, uma vida sincera, olho no olho, uma vida de serviço, uma vida de alegria, de vitória sobre os nossos defeitos, pois todos nós os temos, de superação dos ataques do mal, que sabe que seu fim está próximo e está investindo pesado contra nós. Em comunhão, todos juntos, na igreja, no templo, nos lares, nas ruas, na internet, e em todas as formas possíveis, para a glória de Deus, até que Ele volte
E há todos os indícios de que Jesus está às portas para nos buscar e levar para o lugar de paz que Ele foi preparar para que vivamos eternamente juntos. Diante do contraste entre o discipulado de Jesus e o dos escribas e fariseus, temos hoje a oportunidade de posicionarmos-nos quanto à nossa escolha de vida. Jesus foi fiel à missão até as últimas consequências, dando a vida por seu ministério. E nos convida a seguirmos seus passos, porque é isso que fazem os discípulos. Em alguns lugares na terra, essa é uma decisão de vida ou morte, no embate com os agentes do mal. No dia que se chama hoje, tomemos a decisão correta. Abracemos o caminho sobremodo excelente que o Senhor nos propõe nesse período tenso pelo qual o mundo atravessa. As disputas de poder estão cada vez maiores em todos os lugares. Em casa, na igreja, nas ruas, nos governos, no mundo de um modo geral, que foi criado por Deus para todos. Não nos deixemos vencer do mal, mas vençamos o mal com o bem. E o nosso bem maior é Jesus Cristo e seus ensinamentos e suas promessas. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Para onde iremos nós? Como disse Pedro, certa feita. Em nossa humanidade, por vezes nós desanimamos diante das provações e das incertezas que nos cercam. Mas o Senhor nos convida a voltarmos ao primeiro amor, aquele entusiasmo que nós tínhamos e devemos manter quando nós nos convertermos, quando nós encontramos Jesus Cristo pela primeira vez. Rios de alegria, rios de água viva saem do nosso coração. E esse primeiro amor, esse amor de Deus é o bálsamo que cura as nossas feridas, porque na luta com o mal, por vezes nos machucamos. Ele não está para brincadeira. E Ele, no seu amor, nos revitaliza, nos dá novo ânimo em nossa jornada de serviço a Deus com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tenhamos essa verdade dos ensinamentos de Jesus Cristo, do discipulado, em nossa mente e em nosso coração. E sigamos em frente, porque a nossa vocação é marchar para frente. Como discípulos fiéis, pois maior é Jesus que está em nós do que os que estão no mundo, cujo sistema é dominado pelos princípios do mal. Apeguemo-nos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, pois só Ele tem a palavra que nós podemos confiar. Em nome de Jesus, amém.